Seria possível chegar até o final do Resident Evil 5 com todas as armas upadas ao máximo em uma única zerada? Há um tempo atrás eu tentei fazer isso no Resident Evil 4 clássico e remake, e em ambos eu consegui chegar no final com todas as armas no exclusivo, com uma certa facilidade, mas a história muda quando a gente fala do R5. Aqui ganhamos pouco dinheiro ao revender uma arma que já foi upada ao máximo, existem armas que você libera só depois de colocar uma arma no máximo, os upgrades são muito mais caros e em maior quantidade por arma. Ah, Lux, o herói, como assim? Sabe a primeira pistola do R4, a handgun? Você precisa upar 5 vezes a capacidade dela para colocar esse upgrade no máximo. Já a primeira pistola do R5 você vai precisar upar 13 vezes a capacidade. Então esse desafio vai ser um dos mais difíceis. Vamos ver até onde eu consigo ir. Começando então completamente do zero, sem nenhum tipo de arma ou qualquer tesouro no nosso inventário, e pra conseguir fazer isso eu tive que literalmente apagar o meu save da nuvem na Steam, porque por algum motivo nesse jogo você não consegue iniciar uma nova jornada sem levar os itens da sua jogatina passada, e como eu já havia zerado Resident Evil 5 outras vezes, eu não tive outra escolha. Bom, aqui no começo não tem muito o que fazer, a gente só vai andando, não precisamos matar nenhum inimigo, nem pegar tesouro, até chegar nessa casa onde esse cara dá pra gente a nossas primeiras armas. Ele dá uma pistola pra Sheva e uma pra mim. Só pra deixar claro, eu também não preciso colocar a pistola da Sheva no máximo, até porque é a mesma arma. Bom, passada essa cutscene, a gente vai andando por esse lugar até chegar nessa casa, onde aparece o nosso primeiro ganado, que infelizmente ao matá-lo ele não dropa nenhum item, que é uma coisa bem triste, cara. O primeiro ganado do R4 dropava de vez em quando. A gente sai daqui dessa casa pulando por essa janela e aqui na frente aparece uma quantidade absurda de inimigos, uma quantidade desproporcional pro começo do jogo, tanto que o correto aqui não é enfrentar eles, é correr pra dentro dessa casa e fechar a porta, já que você não tem nem arma pra poder enfrentá-los. Porém, se você conseguir matar todos os inimigos aqui, você vai ganhar uma joia especial que você só consegue nessa parte do jogo. Ela não vale muito dinheiro, uma coisa absurda, porém, como eu tô tentando conseguir o máximo possível, eu tinha que fazer isso. E essa daqui foi uma das partes mais difíceis do desafio pra mim, até porque as munições sempre acabavam em algum momento por eu estar no começo do jogo, e o combate corpo a corpo do Resident Evil 5 é uma merda. É inviável você usar a faca nesse jogo, você só vai tirar ela das suas costas pra poder abrir barril ou sei lá, esfaquear um cara no chão. Então foi bem difícil de passar. A estratégia que eu usei foi pegar o máximo de inimigos possível com o golpe do Chris, e assim conseguir dar um dano em área absurdo. E pra dificultar ainda mais, a Sheva não foi programada pra te ajudar nessa parte, porque a inteligência artificial acha que você deve entrar dentro da casa pra poder fugir dos inimigos, já que ela não vê motivo em enfrentar eles. Então ela fica na porta olhando você apanhando dos inimigos. Enfim, depois de um tempo vai aparecer um cara com uma granada na mão, e se eu não me engano é esse cara que dropa a joia. Então não necessariamente você precisa matar todos, mas é que quando ele aparece já tá quase no final. Aí ele foi lá e se explodiu sozinho, né? Ele ficou com a granada na mão e não conseguiu tacar na gente. E aí eu fui lá, peguei a joia e corri pra dentro da casa. A gente passa por essa porta, desce aqui e vai andando até chegar nessa parte onde aparece mais um monte de inimigo. Uma parte muito parecida com a cabana do Luiz Serra do Resident Evil 4. A gente tem que ficar aqui matando esses inimigos até que em determinado momento esse cara gigante com um martelo quebra a parede e a gente consegue passar por aqui. E nesse momento eu decido correr pro fundo desse cenário, porque nessa parte tem uma metralhadora que você consegue pegar de graça, e é a arma que eu vou deixar com a Sheva. Pra passar dessa parte você só precisa ficar vivo, né, esperando o tempo passar, mas você também pode ir matando os inimigos pra conseguir itens. E se você matar o cara do martelo, você ganha um tesouro bem valioso, igual acontece com o Dr. Salvador. Então eu fui obrigado a matar ele. E assim que a gente passa por essa parte, o primeiro capítulo do jogo termina e podemos upar as nossas armas. Eu vendo as duas joias que a gente conseguiu e upo tudo que dá pra upar da pistola inicial e da metralhadora que a gente pegou. Infelizmente o Resident Evil 5 não deixa a gente upar tudo de uma vez, ele vai liberando os upgrades à medida que o jogo vai passando. Então por enquanto é isso que nós conseguimos fazer. Bom, depois de explorar tudo aqui, a gente passa por essa porta para poder acessar o próximo cenário. Passa por essa casa, mata esses inimigos aqui na frente, dá pé pra Sheva subir nesse lugar e pegar essa chave pra gente. E com essa chave a gente pode abrir essa porta e aqui dentro nós encontramos uma shotgun que o jogo dá de graça pra gente. Na verdade, a maioria das armas o jogo te dá de graça sem você precisar fazer nada, e isso é muito bom porque vai ajudar a gente a economizar dinheiro. E aqui do lado a gente sobe essa escada e nos
nos damos de cara com essa loirinha, que é o nosso primeiro ganado do jogo com uma plaga de verdade. Quer dizer, não é plaga, né? O nome do vírus aqui é Ouroboros, que ele é basicamente uma evolução do vírus T do Resident Evil 9. O objetivo do Wesker aqui nesse jogo era fazer todo mundo ficar infectado com esse vírus para fazer com que a raça humana evoluísse, já que o corpo das pessoas que não aceitariam o vírus morreriam, e as que aceitassem ia ficar igual ele, né? Desviando de bala, dano mortal, pelo menos é isso que eu entendi. Enfim, esse vírus é muito fácil de matar, bem mais tranquilo do que a plaga do R4, e assim que a gente mata ela, ela dropa pra gente um tesouro. Depois aparece mais um monte de inimigo aqui pra gente matar, a gente acaba com a vida de todos eles, desce essas escadas, mata mais um monte de inimigo aqui embaixo e entra nesse lugar. Aqui não tem nada de importante, é só um monte de corredor aleatório, a gente vai andando até chegar nessa outra porta. Aqui dentro mostra um monte de soldado morto, eu não lembro agora porque que eles estão mortos, eu acho que foi o Ouroboros, né, o vírus que matou eles. Depois a gente sobe esse elevador e chega nesse lugar com uma porta trancada, e vindo aqui pro lado a gente consegue encontrar a chave dessa porta, mas quando a gente vai usar ela, aparece o verdadeiro Ouroboros. Eu não tenho certeza, mas eu acho que essa aqui é o estágio final da plaga no corpo do hospedeiro. Essa boss fight é ridiculamente fácil por causa da fornalha, que é aquele negócio que você pode usar para poder tacar fogo nele. Caso você não saiba, essa é a maior fraqueza desse vírus. Só que se você matar ele usando a fornalha, você não vai ganhar nada, mas se você conseguir derrotar ele com tiros de armas, ele vai dropar um tesouro pra gente. Só que esse bicho é muito resistente. Eu dei uma pesquisada e pelo que eu vi, você só consegue matar ele com 70 tiros de shotgun, que é algo impossível de você ter nesse ponto do jogo. Eu até tentei matar ele, gastei todas as minhas balas e fui até o último resquício de vida, mas eu não consegui. E aí eu só desisti e matei ele usando a fornalha mesmo. Matando ele, nós conseguimos abrir essa porta e ela leva a gente para outro elevador. E assim que nós subimos nele, o capítulo termina. E eu novamente vou até a aba de tesouros, vendo esses dois tesourinhos que a gente conseguiu aqui, e upo somente o firepower da pistola, da metralhadora e da shotgun, porque eu não tenho mais dinheiro para upar as outras coisas. Eu acho engraçado que a gente tá no começo do jogo e já tá faltando dinheiro, mesmo eu tendo feito de tudo para conseguir o máximo de dinheiro possível. Isso é algo que você não veria acontecer no Resident Evil 4, por exemplo. Os upgrades iniciais são muito fáceis de serem alcançados, mas como eu falei no início, a economia desse jogo é bem diferente. Aqui nessa parte, o jogo dá pra gente mais uma metralhadora de graça, mas eu não vou deixar com a Sheva, até porque a gente tá focando na primeira que nós já conseguimos lá no começo. Mas não faz diferença eu deixar no inventário dela, até porque a inteligência artificial já identifica qual que é a metralhadora mais forte, e como a gente já upou a inicial, ela fica com ela na mão. A gente sai aqui fora e nos damos de cara com esses novos inimigos que são cachorros, e eu odeio eles em todos os Resident Evil. A movimentação desses bichos é muito imprevisível, é chato de lidar, eles aparecem na sua tela, já te mordem e depois somem novamente, aí você tem que ficar procurando pra poder matar. É uma merda, cara. Depois de matar todos eles aqui e estourando essas armadilhas que aparecem pelo caminho, a gente chega nessa parte onde aparece esse novo mini boss, que é um gordão. Ele tem muito mais vida do que os outros e dá mais dano, porém, se você matar ele, ele vai dropar esse tesouro 100% das vezes, o que é ótimo pra gente. E ao finalizar todos os inimigos aqui, nós abrimos esse portão e chegamos nessa parte onde os caras copiaram o Resident Evil na cara dura. Um caminhão desgovernado vem pra cima do Chris e tudo que a gente tem que fazer aqui é atirar em um barril explosivo ou atirar no motorista, que eu acho que ele já cai e tomba o caminhão. Aqui na frente aparece mais um monte de inimigo pra gente matar, a gente mata todos eles muito fácil. E aqui na frente aparece mais cachorros infernais no meio do esgoto. Como que esses cachorros vieram parar aqui e por quê? Depois de andar mais um pouco, a gente sai do outro lado do esgoto e nos damos de cara com essa nova plaga, que é basicamente uma espécie de mosca gigante, e ela sai do corpo dos ganados quando eles morrem. Então a gente vai lá e mata eles também. Depois de finalizar com todos, a gente quebra esse cadeado e abre essa porta. Vai andando até chegar na parte dos barcos, e aqui tem esse ganado que ele aparece correndo. E se você matar ele antes dele fugir, ele vai te dropar um diamante. Eu achei isso bem legal. Bom, a gente pega todos os tesouros que tem aqui nessa parte, depois dá um tiro aqui pra poder pegar essa chave. E agora aparece um monte de inimigo pra gente matar. E aqui na frente, depois do barco, aparece mais um mini boss. Eu acho bem fácil de matar esse cara comparado com os outros bosses desse jogo, e ele é bem pouco resistente. E aqui na frente esse helicóptero aparece e ele ajuda a gente a matar esses inimigos. E eu sinceramente não entendo porquê, essa parte não é tão difícil assim. A gente vai matando todos eles, mata esses mosquitos que aparecem aqui, e dentro dessa casinha aqui no final nós encontramos mais uma maleta com uma
arma de graça. E dessa vez é o rifle, que é outra arma que eu vou deixar com a Sheva. Eu acho que as melhores armas pra você deixar com ela são a metralhadora e o rifle. Me corrijam se eu tiver errado. Bom, depois disso a gente abre essa porta e vai andando pra esse outro cenário. E aqui aparecem mais alguns inimigos que a gente vai matando dentro dessa casa, até que de repente aqueles mosquitos derrubam o helicóptero. Na verdade eu não sei se eles derrubam, mas enfim, a gente vai andando, matando os inimigos aqui até chegar nessa casa, onde a gente tem que subir essa escada e jogar a Sheva lá do outro lado pra ela poder abrir uma porta pra gente. Só que quando ela cai do outro lado, aparece uma porrada de inimigo e a gente tem que ajudar ela a matar eles. Essa parte do jogo fica bem mais fácil se a Sheva estiver equipada com boas armas. Então é por isso que é importante você deixar ela forte. Assim que ela abre essa porta, a gente consegue acessar esse local, que é o lugar onde aparece o fatídico Doutor Salvador. Exatamente, mais uma coisa reciclada do Resident Evil 4. Só que na minha opinião, o do Resident Evil 4 causava muito mais medo. E o motivo é muito simples. Apesar desse aqui ainda te dar hit kill, ele é muito lerdo. A animação de ataque dele demora um ano pra acontecer, o que dá tempo suficiente de você virar as costas e sair correndo. E ao matar ele, ele não dropa nenhum tipo de recompensa. Ele dropa a chave pra gente poder sair desse lugar, ou seja, você é obrigado a matá-lo. Porém, aqui na frente você consegue abrir esse baú e dentro dele vai ter muitos tesouros e dinheiros que você pode pegar. Olha só que coisa gostosa. Saindo desse lugar, a gente vai andando até abrir esse portão gigante, e quando a gente faz isso, aparecem uns caras numa moto tentando matar a gente. E depois dessa parte, o capítulo se encerra. Eu abro minha aba de tesouros e dessa vez tá lotado de tesouros novos que a gente conseguiu. A gente vende todos eles aqui e agora eu vou upar as coisas. Eu faço um upgrade na velocidade de recarga da pistola, na capacidade de munição, e eu compro mais um aumento de crítico pra ela. Por enquanto ela tá no máximo. Depois eu upo o firepower da metralhadora da Sheva e upo mais uma vez o firepower da shotgun. E é isso por enquanto. Iniciando o novo capítulo, eu já limpo todos os itens que dá pra pegar aqui nessa casa, até sairmos nessa estação de trem. E aqui aparece mais inimigos odiáveis, né, que são os cachorros. Inclusive eu esqueci de falar, mas tem uma chance deles acabarem se transformando em plagas também, o que faz eles ficarem mais resistentes e darem mais dano. A gente vai andando, matando todos eles aqui até subir em cima desses trens. Mata alguns inimigos aqui em cima, sobe nesse carrinho, depois desce nesse elevador para o subsolo. E aqui nessa parte o GPS perde o sinal e você é obrigado a ficar se guiando com uma luz. Eu pego todos os tesouros que tem pra gente pegar aqui nesse local do túnel, mato todos os inimigos até chegar nesse portão principal pra poder sair daqui. Eu rodo ele, fico segurando pra Sheva conseguir passar, chegar do outro lado e abrir o portão pra gente. E assim que a gente passa por aqui, aparece mais um monte de inimigo pra gente matar no subsolo. A gente derrota todos eles, inclusive aqueles chatos de arqueiro que ficam atirando na gente. Vamos andando até chegar nesse elevador que nos leva diretamente pra essa parte extremamente amarela. A gente sobe essas escadas, entra dentro dessa casa e aqui o jogo dá mais um rifle de graça pra gente. E esse rifle é semi-automático. A gente usa ele pra matar os caras de longe que estão atirando com metralhadora. Depois a gente desce lá, mata todo mundo aqui, pega os tesouros que tem aqui nessa parte, sobe essa escada, mata esses inimigos aqui nessa parte e empurra essa caixa até chegar nessa boss fight contra o mosquitão gigante, que é a versão final daquelas plagas mosquito. É a mesma coisa que aconteceu com o Ouroboros. Primeiro a gente enfrenta a versão fraca e depois a gente enfrenta a versão final. E essa boss fight é ridiculamente fácil porque o jogo te dá minas que você pode colocar no chão e é muito fácil de fazer ele cair nessas armadilhas, e toda vez que ele cai a parte fraca do corpo dele fica exposta, o que dá tempo da gente meter tiro. Então tudo que você precisa fazer nessa boss fight é pegar o máximo de mina possível, colocar no chão, atirar, correr, colocar no chão e atirar. E aí ele morre facilmente, o capítulo se encerra. Então eu vou lá, vendo todos os meus itens inúteis que eu não vou usar, como granadas e todos os tesouros que a gente pegou nessa parte. Fico com quase 30 mil e upo tudo que dá pra upar da pistola, inclusive o último upgrade de crítico. Agora ela tá com 3 estrelas. Depois eu upo o firepower da shotgun inicial 2 vezes e upa a recarga e a capacidade também. E assim se inicia o próximo capítulo, que é o pior capítulo do jogo pra gente, porque ele é basicamente todo scriptado e você não vai pegar nenhum tesouro. O que acontece aqui é que a gente vai ficar em cima de um carro e um monte de inimigo com moto e carro vai vir em cima da gente e nós temos que atirar neles pra não tomar dano. E essa parte dura em torno de 5 minutos. Depois dela vem uma boss fight contra o El Gigante, que não é igual ao do Resident Evil 4, que você fica livre no cenário. Aqui você também vai ficar em cima de um carro atirando nele. E ao matá-lo, o capítulo se encerra. Como eu falei, esse capítulo não tem nada demais, e como era de se esperar, eu não consegui fazer absolutamente nenhum upgrade ao passar por ele. O próximo capítulo se inicia com a gente indo pra uma ilha no meio
meio da África, onde a gente para aqui e o jogo mostra que nós temos que conseguir 4 emblemas para conseguir passar por essa porta, se eu não tô enganado. E meus amigos, essa parte aqui do lago é a parte onde tem mais tesouros espalhados no jogo inteiro, então é importante que você consiga explorar todas as ilhas. Inclusive tem uma ilha aqui no meio bem pequenininha que eu nunca tinha passado por ela antes, que tem um RPG de graça que o jogo te dá. Você pode muito bem vender ele se você quiser, só que ele não vale quase nada de dinheiro. Ele não chega nem a valer metade do valor que você gasta para poder comprá-lo. Bom, a gente pega esse nosso barco e vai até essa ilha, dá pé pra Sheva conseguir subir ali em cima e pegar o segundo emblema. Eu esqueci de falar, mas o primeiro emblema a gente consegue na ilha onde a gente chega pela primeira vez. A segunda ilha é uma ilha que você precisa tomar um pouco de cuidado, porque tem alguns crocodilos na água e eles literalmente podem te matar, mas eles são bem fáceis de se esquivar, né? Eles são bem lerdos. Eu queria que o jogo tivesse uma recompensa caso você matasse esses crocodilos aqui, porque eu acho que eles são considerados mini bosses, mas pelo que eu andei pesquisando, você não ganha nada ao eliminar eles. Enfim, nessa ilha nós conseguimos o terceiro emblema e aparece um monte daqueles inimigos que a gente tem que matar. Praticamente todas as ilhas são assim, tá? Você vai conseguir o emblema e aí vai aparecer um monte de bicho. A terceira ilha a gente tem que entrar nesse lugar extremamente apertado e chegando lá tem alguns inimigos aqui que a gente tem que matar e depois a gente pega o quarto e último emblema. Aí na hora que a gente vai voltar, aparece mais alguns inimigos que a gente tem que matar dentro do barco, mas essa parte aqui é bem tranquila, não tive nenhum problema pra passar. Então voltamos pra ilha principal pra conseguir colocar os 4 emblemas e agora abrimos essa porta e estamos dentro dessa área, né, que é a área que a gente precisa estar pra poder prosseguir no jogo. Aqui o jogo dá mais uma arma de graça pra gente, que é uma das minhas armas favoritas por sinal, a Magnum, a arma com um dos maiores firepowers da primeira jogada. O problema é que assim que você pega ela, o jogo vai tacar um monte de inimigo pra você matar. Mas como vocês bem sabem, a Magnum em quase todos os jogos é conhecida por ser uma matadora de bosses. Então eles não deram ela à toa aqui. Aparecem 2 mini bosses que a gente é obrigado a matar. Quer dizer, a gente não é obrigado, mas nesse desafio porque nós precisamos dos tesouros que eles vão dropar pra gente. Então eu fui lá e finalizei com os 2. Depois eu subi nesse lugar pra conseguir rodar essa manivela para essa ponte ser formada e a Sheva conseguir abrir a porta pelo outro lado. Aí a gente passa por aqui, pega o bondinho e o capítulo se encerra. Então eu vou lá novamente, vendo todos os tesouros que a gente tem pra vender, que são muitos, porque como eu falei, essa parte te dá bastante. E eu upei o firepower da pistola e a capacidade. Dei uma upada na metralhadora da Sheva também e upei um pouco da minha shotgun. E é isso que conseguimos fazer. Bom, aqui nessa parte a gente ainda tá no cenário do lago, só que agora a gente não precisa conseguir nenhum emblema, que a gente só precisa matar todos esses inimigos que aparecem aqui e depois subir nesse barquinho improvisado enquanto vários crocodilos tentam comer o Chris e ele tem que ficar se esquivando. Essa parte é bem engraçada, mas quando a gente chega no outro lado, nós conseguimos meter um socão nesse botão e ele abaixa essa ponte, que é a ponte que a gente precisa para conseguir sair desse lugar. Então a gente vai, passa por ela, entra nessa caverna, vai andando até finalmente trocar o cenário e agora saímos de vez dos lagos. Nós vamos andando até essa porta que tá marcada no mapa e ao passar por ela a gente se dá conta que estamos numa usina nuclear. Tô zoando, eu acho que é só um centro de pesquisas. A gente desce aqui e aparece um monte de inimigo, a gente mata todos eles, sobe aqui nesse lugar e puxa essa alavanca pra tirolesa vir. A gente pendura nela, chega nesse lugar, roda essa válvula pro fogo se dissipar e assim que a gente vai sair desse lugar, mais um cara da motosserra aparece. Esse aqui você não é obrigado a matá-lo pra conseguir prosseguir, né, sair desse lugar, mas como ele dropa tesouro, eu tive que finalizar ele. E foi bem fácil pra falar a verdade, não tem nada de muito difícil, você consegue stunar ele facilmente. Ele dropa pra gente esse tesouro aí que vale uma boa grana. Depois a gente sobe aqui e roda essa válvula pro fogo poder se dissipar, aparece mais um monte de inimigo aqui, a gente mata todos eles e aqui nesse lugar a gente novamente chama essa tirolesa e vai nesse lugar rodar essa outra válvula. Mas antes a gente conseguir rodar, aparece mais um cara da motosserra e esse aqui foi um desgraçado, porque eu consegui matar ele com uma certa facilidade até, eu usei bastante a pistola nessa luta. Só que quando eu matei ele e eu virei as costas pra poder rodar a válvula, ele voltou dos mortos que nem um maluco, claramente inspirado num mega doutor Salvador, né, rodando a motosserra igual um doente, e nessa forma ele fica muito mais assustador e mortal, até porque a animação que ele faz para te dar hit kill é muito mais rápida. Só que o problema é que quando você mata ele pela segunda vez, ele não te dropa absolutamente nada, então é só um desperdício mesmo, é só um empecilho. Bom, depois de rodar a válvula e todos os fogos se dissiparem, a gente consegue sair desse lugar e aqui aparecem mais alguns inimigos na saída pra gente matar. A gente finaliza todos eles até chegar nesse lugar onde o nosso amigo Kirk aparece e ele pede pra gente proteger ele enquanto ele tenta abrir esse elevador. E a gente faz exatamente isso. E aqui aparece mais um daqueles gordões
que eu tive que matar pra poder pegar esse tesouro. E assim que eu fiz isso, eu subi no elevador com o Kirk. E a gente chega nesse próximo cenário onde aparece mais um cara da motosserra, enquanto o Kirk tem que abrir outro elevador. E é engraçado porque o Kirk conseguiu abrir o elevador, então eu não precisava matar esse cara pra poder sair desse cenário. Mas como eu queria o tesouro dele, eu fui obrigado a finalizá-lo. Aí depois foi só ir até ele, entrar no elevador e trocar de cenário. A gente vai andando por aqui e chegamos nesses barcos. Aqui o jogo ele te dá um tempo limite pra você conseguir chegar no outro lado desse porto. Um tempo que eu acho bem exagerado. Você consegue facilmente matar todos os inimigos aqui e ainda sobra tempo. E a parte mais dificilzinha é aqui na frente, onde no meio do percurso aparece mais um gordão mini boss junto com os cachorros. E você precisa matar ele a tempo. E foi bem fácil de finalizar ele, porque como eu falei, ele não tem muita vida. Aí depois de matar ele foi só andar até o barco e o capítulo se encerra. E aí eu vou lá e vendo todos os meus tesouros que a gente conseguiu, upo mais um pouco da capacidade da nossa pistola, até porque eu acho que é a única coisa que sobrou pra upar nela, já que o Firepower e a recarga tá no máximo, e o crítico também. Dou uma upada na metralhadora da Sheva, na minha Shotgun, e dou uma upada no Firepower da Magnum, e também dou uma upadinha no rifle da Sheva, que é uma arma que eu ainda não tinha mexido. E agora a gente entra nesse capítulo dos barcos, onde a gente precisa ficar atirando nos caras no meio do rio, muito parecido com aquela parte da moto. Aqui a gente precisa dar um jeito de abrir esse portão, então tudo que a gente tem que fazer é sair do barco e puxar essa alavanca. É bem fácil essa primeira parte. E ao voltar pro barco, aparecem novos inimigos que a gente tem que matar enquanto o Kirk vai dirigindo. A gente é responsável por proteger ele, como sempre. Depois disso a gente chega aqui no final e aparece mais um monte de inimigos com metralhadoras. E dessa vez a gente precisa puxar duas alavancas. Inclusive, aqui o jogo dá mais uma shotgun de graça pra gente poder usar. Depois de matar todos os inimigos aqui dessa parte, a gente puxa as duas alavancas, subimos no barco novamente até ir pra essa boss fight contra o monstro do lago. Aqui você não precisa usar nenhuma das suas armas, o jogo mesmo te dá várias metralhadoras pra você usar e matar ele mais facilmente, até porque eu acho que uma pistolinha aqui não ia fazer nada nesse bicho gigantesco. Essas armas têm munições infinitas, você só tem que tomar cuidado pra não superaquecer elas. Então a gente vai atirando nessa plaga gigantesca e em determinado momento a plaga fica exposta, igual acontece com o Salazar lá no Resident Evil 4. E a gente vai e termina de matar esse bicho e o capítulo se encerra. Eu vendo todas as minhas paradas, que não sou muito, até porque esse capítulo é um daqueles bem scriptado. Dou mais uma upada na capacidade da pistola e no Firepower da Magnum. E aí a gente chega nesse novo lugar, que é uma espécie de caverna. A gente vai andando por aqui até que aparecem esses novos inimigos, que são aranhas. São bem fáceis de matar e elas dropam itens, ou seja, eu vou matar todas que eu ver. Depois a gente sobe essas escadas, vai matando mais algumas aqui até chegar nessa porta. Entrando nela, nós chegamos nesse novo cenário. E aqui tem alguns inimigos pra gente matar e algumas tumbas que estão fechadas. Na verdade eu acho que é baú, né? Enfim, com a ajuda da Sheva a gente consegue abrir elas e dentro delas tem tesouros, ou seja, essa parte tá recheada de itens pra gente vender. Só que em determinado momento, quando eu fui abrir um desses baús, era uma armadilha e eu não lembrava disso, cara, o que me fez cair nesse outro cenário e não há como voltar pro cenário anterior, ou seja, eu devo ter perdido aí uns 3 mil reais em dinheiro de tesouro. Quer dizer, não é reais, né? A moeda desse jogo aqui, nem sei que porra é essa. Enfim, depois de matar todos os inimigos aqui embaixo e pegar os baús com esses tesourinhos, a gente chega nessa parte onde aparecem uns caras com escudos. E ao matar eles, a gente tenta sair desse lugar, só que aparece um monte de bola de fogo que fica vagando por esse ambiente. E se elas encostarem em você, você toma um dano absurdo. A gente precisa rodar essa manivela aqui no meio desse cenário para essa porta gigante poder abrir. E a gente tem que chegar rápido nela, até porque ela vai fechando. E ao passar por ela, a gente chega nessa parte com armadilhas, onde você precisa ficar correndo e apertando o botão. É um Quick Time Event. Aí no final, a Sheva cai num buraco, o Chris salva ela e agora estamos livres para ir pro próximo cenário. Aqui aparece duas cordinhas que a gente tem que puxar e puxando ela, essa porta abre. Olha que tecnologia absurda, que dá acesso ao último cenário desse capítulo que nós estamos agora, que é um cenário extremamente grande com muitos tesouros espalhados por ele. O que a gente tem que fazer aqui é procurar essas estátuas e puxar essas cordas que estão do lado delas, porque fazendo isso elas vão liberar novas áreas aqui dentro. Indo pra essa nova área, aparece vários inimigos aqui pra gente matar e liberamos mais uma estátua pra poder puxar a correntinha. Fazendo isso, as estátuas e as escadas descem e agora nós temos acesso à última estátua. E puxando a cordinha dela, uma escada é formada até a porta de saída. Só que quando a gente vai em direção a ela, o mosquitão aparece de novo. Na verdade, eu não sei se é o mesmo que a gente tinha matado lá ou se esse é um diferente. Eu acho que faz mais sentido
totalmente são diferentes. Bom, assim como a outra boss fight, essa aqui também é bem facilzinha. Inclusive, essa aqui é mais fácil ainda, porque agora a gente tem lança-granada e Magnum pra poder acabar com ele mais rápido. Então essa boss fight acabou em segundos. A gente sobe essa escada, vai andando até a porta de saída, e aí começa uma cutscene com o Wesker, onde essa mulher tá aplicando um vírus nele pra aparentemente deixá-lo ainda mais roubado do que ele já é. E depois dessa cutscene o capítulo se encerra. Então eu vou lá e vendo todos os meus tesouros que eu consegui nesse cenário, explorando ele, tem bastante escondido até, e fico com coisa de 40 mil. Eu vou na minha pistola, upo a capacidade dela, até porque é a única coisa que eu consigo upar. Depois upo o Firepower da Magnum diversas vezes para deixar ela bem poderosa, já que eu vou usar ela muito na boss fight contra o Wesker. Depois eu upo a capacidade da Shotgun e a capacidade da metralhadora da Sheva. Depois eu vou no rifle dela e upo o Firepower dele e a capacidade. Eu esqueci de falar, mas o jogo deu um lança-granada pra gente. Só que ele é completamente inútil para nossa run, até porque ele não é uma arma upável. Então que se foda essa arma aí. E é isso, a gente conseguiu fazer isso nesse capítulo. Bom, passando por aquela porta, a gente sobe essas escadas e chega na parte dos lasers que cortam o mundo. Essa é uma das partes mais bizarras do jogo, onde você tem que ir desviando dos lasers pra não morrer. Assim como na fase do lago da África lá, que tem uma porta com emblemas que você precisa encontrar nesse cenário. O primeiro a gente consegue aqui do lado, depois de matar esses inimigos. O segundo a gente precisa dar pé pra Sheva conseguir pular do outro lado. Aí a gente ajuda ela a matar esses inimigos e ela pega o emblema do céu. Inclusive nessa parte aparece mais um daqueles bosses que eu matei. E o terceiro e último a gente pega ele vindo nesse lugar e subindo essas escadas e matando esses arqueiros que tacam explosivos ao invés de flechas normais. Assim a gente consegue o emblema do mar. E aqui aparece mais um daquele boss que eu obviamente matei pra conseguir tesouro. Depois disso foi só voltar lá na porta, colocar os 3 emblemas, que essa escada é liberada. A gente vai passando por ela até chegar nessa porta. E aí a gente vai pra parte dos lasers com puzzle. Eu falei puzzle, mas não é nada demais. Tudo que você tem que fazer aqui é rodar esses lasers até eles baterem nessa espécie de lente. Aí o elevador é desbloqueado. É, cara, essa parte toda aqui é muito viajada. Eles pegaram tudo de ruim que tinha no Resident Evil 4, como por exemplo aquela estátua do Salazar perseguindo o Leon, e ampliaram em 1000 vezes aqui no R5. Bom, descendo o elevador a gente cai em mais uma sala de lasers, e aqui é facinho também, você simplesmente destrói essas paredes e faz o laser pegar na lente. Desce mais um elevador até chegar nesse último, que é um pouquinho mais complicado do que os outros, mas também não é muito difícil não. Uma coisa bem legal é que você consegue abrir uma porta nesse último estágio, que ela te dá acesso a muitos tesouros, e ela só serve pra isso. Você não precisa dela pra poder prosseguir no jogo, então isso é bem legal pro nosso desafio. E então, depois de rodar os lasers e fazer com que eles peguem lá na última lente no final do corredor, a gente consegue descer o último elevador e saímos nessa área muito engraçada, que é basicamente onde o vírus Uroboros foi criado. Depois dessa cutscene, o capítulo se encerra. Eu vou lá e upo a capacidade da pistola como sempre, upo o Firepower da Magnum pro máximo e a velocidade da recarga. Também upo o rifle da Sheva, e é isso. Depois disso a gente foi rodando, passando por essa porta até chegar nessa espécie de laboratório, e aqui nós começamos a ver várias garras na parede que os leakers fizeram. Aqui nessa parte o ideal é correr, assim como você faz lá no início, até porque spawna muito leaker, mas como eles dropam um tesouro como recompensa, eu tive que matar todos. A única coisa ruim é que nem todos eles dropam esse tesouro em formato de coração. Depois de eliminar com a existência deles, eu abri essa porta e fui andando até chegar nesse outro elevador, e aqui a gente chama ele, só que ele demora um pouquinho pra vir. Enquanto ele tá vindo, aparece mais leakers que eu obviamente matei todos. Entrando no elevador, a gente chega nessa parte e o jogo te dá um monte de munição e recurso, porque aqui na frente tem uma boss fight contra um caranguejo gigante. Essa boss fight é bem tranquila, você só precisa ficar correndo de um lado pro outro da plataforma e atirando nessa patinha dele que fica vulnerável. Aí ele vai cair no chão e você pode encher a boca dele de bala. Mas se você tiver uma granada, você pode tacar na boca dele, que funciona e dá muito dano. Aí você faz isso algumas vezes e em certos momentos ele vai soltar umas moscas pra ir em cima de você, que elas são muito fáceis de lidar. Na verdade elas só servem pra você pegar item caso você fique sem munição no meio da boss fight. Até que de repente ele vai ficar com uma parte da cabeça dele exposta, que é o ponto fraco perfeito pra você encher de bala e ele morrer rápido caindo. E depois dessa boss fight o capítulo se encerra. Então eu fui lá e upei a capacidade da minha pistola pra 50, ela tá basicamente na metade do máximo que ela consegue ir, e a capacidade da Magnum. Upei também a velocidade de recarga da metralhadora da Sheva pro máximo e a capacidade da metralhadora dela. Seguindo essa ponte que foi formada depois dessa boss fight, a gente passa por essa porta e chega nesse lugar onde a gente tem que lidar com ganados de metralhadora. A parte mais chata do Resident Evil 5, na minha opinião. A gente mata esses caras aqui muito facilmente, a Sheva tá com um rifle na mão e ela consegue ajudar bastante. A gente vai avançando e matando eles até abrir essa porta. Aqui do outro lado aparece mais alguns inimigos, essa parte é bem parecida com a ilha do R4,
Depois de eliminar com todos eles, a gente entra nesse elevador e vai andando até chegar na próxima parte dos Lickers, que eu obviamente matei todos eles pra conseguir o máximo de dinheiro possível. Nessa parte não tem tanto Lickers assim igual tem na outra, porém ainda assim é bem difícil. Depois de matar todos eles, eu fui andando até essa porta, passei por ela e cheguei no cenário da esteira de corpos. E aqui nessa parte a gente só tem que matar esses inimigos que aparecem aqui com armas de fogo também. O jogo vira basicamente um Call of Duty daqui pra frente. A gente vai avançando, passa pela esteira de corpos e puxa essa alavanca junto com a Sheva pra poder ligar a energia desse local. Aí na volta aparecem esses novos inimigos que são basicamente os novistadores do Resident Evil 4. Só que aqui eles são muito mais fortes e eles podem te dar hit kill se você ficar perto deles. Mas eles são bem fáceis de matar, você só tem que acertar os pontos fracos e eles morrem rapidão. Então a gente volta naquele lugar e puxa a alavanca pra esteira começar a levar os corpos pra dentro daquela fornalha. E em 2 desses corpos aqui tem um tesouro, isso é muito legal. Então eu fui lá e passei por aqui pra chegar do outro lado e fui andando até essa porta. Passando por ela, a gente vai andando aqui por esses corredores, aperta esse botão da porta junto com a Sheva, abre e chega na boss fight contra o verdadeiro Uroboros. Só que agora é a boss fight verdadeira, porque nós somos obrigados a matar ele. E esse bicho é tão resistente que o jogo, ainda assim, mesmo sabendo que agora você tá muito mais forte que lá no início, te dá um lança-chamas infinito pra você conseguir despejar nesse bicho. Só que eu não usei nada disso, tudo que eu fiz foi dar um tiro de Rocket Launcher, porque eu tava sem paciência. E como eu falei pra vocês também, se você vender essa bazuca, ela não vai valer quase nada. E é claro, não poderia ser diferente, com o RPG ele toma hit kill, olha que coisa boa. E assim que a gente mata ele, o capítulo se encerra. Então eu vou lá novamente, vendo todos os tesourinhos que a gente conseguiu, upa a capacidade da Magnum e upa o Firepower do rifle da Sheva, upa a capacidade da metralhadora dela e upa o crítico da metralhadora pro máximo. E é isso que nós conseguimos fazer nesse capítulo. Bom, saindo dessa sala, a gente sobe essas escadas, vai andando, pegando vários itens aqui pelo caminho até chegar nessa parte onde tem mais caras com metralhadora. A gente se esconde atrás desse negócio e vai matando e atirando neles, e aqui na frente do nada spawna mais um daqueles mosquitos. E eu gosto muito quando eles spawnam, até porque toda vez que você consegue matar eles, você pode pegar uma joia que eles dropam, porque eles são considerados mini bosses aqui. Na verdade, no R4 também era assim, né? Você pegava aqueles olhinhos lá que você podia combinar com o tesouro depois. Bom, enfim, a gente passa por esse local, vai andando, chega aqui no final, abre essa porta e aqui dentro tem um cara. A gente mata ele e agora o jogo dá mais um rifle de graça pra gente, que é algo completamente inútil pra mim, até porque eu não vou usar ele agora, já que eu não consegui deixar nem o rifle inicial pro máximo, mas tudo bem. Bom, puxando essa alavanca, a energia desse lugar é meio que restaurada e o mosquitão aparece de novo. Eu mato ele, puxo a alavanca pra essa plataforma vir aqui pra esse lado e fazer a Sheva chegar lá do outro lado pra ela puxar a plataforma pra gente. Só que quando ela chega lá, aparecem alguns inimigos que eu mato, aí depois a Sheva só puxa a alavanca e eu chego lá do outro lado com ela. E aqui, meus amigos, aparecem inimigos segurando bazuca, que é algo que já tinha no Resident Evil 4, inclusive. A gente mata todos eles, mata esses inimigos com escudo aqui também, passa por essa porta, vai andando por esses corredores até voltar naquela plataforma onde a gente lutou contra o caranguejo gigante. A gente puxa essa alavanca junto com a Sheva e a plataforma começa a subir, e nesse momento aparece um monte de cara atirando na gente, e um deles inclusive segura essa alavanca pra plataforma parar de subir, então a gente tem que atirar nele enquanto ela fica se mexendo. Essa parte é bem chatinha. Aí depois que a gente mata ele e a plataforma chega lá no final, vai aparecer uns caras lá te esperando com a AK-47, algo completamente plausível num jogo de terror, né, de zumbi. Enfim, matando eles, a gente anda mais pra frente até chegar na parte com Lickers, que teoricamente era pra ser um daqueles momentos de terror do jogo, já que você tem que evitar eles, até porque eles são muito fortes pra você matar. Mas como eu tô nesse desafio e eu sou obrigado a matar todos, eu subo esse elevador, chego aqui em cima, mato esses Lickers aqui no começo, vou andando lá pro final, mato mais alguns deles aqui e depois mato aqueles que vêm atrás da gente quando a gente vai empurrar essa caixa. E assim eu consigo vários tesourinhos valiosos. Depois disso eu desço, entro nessa casa, puxo essa alavanca pra essa ponte poder descer e passando por ela a gente entra nessa porta onde acontece a primeira batalha contra o Wesker. E nesse momento acontece uma coisa muito interessante, o Wesker solta a fala mais importante do nosso desafio. 7 minutes. 7 minutes is all I can spare to play with you. Ah, Lux, mas por que ele fala isso? O que ele quer dizer? O Wesker, quando ele fala que ele só tem 7 minutos pra gastar com você, ele tá dizendo que se você matar ele antes desse tempo, ele vai te dropar o tesouro mais valioso do jogo. O tesouro que vale 10 mil de dinheiro, o coração da África.
O problema é que esse bicho é muito resistente e ele desvia de bala. E além disso, você não tem só ele pra lidar, você também tem a Jill e ela vai ficar atirando em você. Então assim que a boss fight começa, eu já corro aqui pro lado pra poder pegar essa Magnum que o jogo dá de graça. Inclusive isso aqui já tira um bom tempo da gente. E o ponto aqui é você conseguir fazer ele recuar por dano sofrido e não por tempo sobrevivido. E aí ele vai dropar o tesouro. Só que eu não consegui fazer isso, até porque as pessoas geralmente fazem isso usando o RPG, que é aquela bazuca que dá dano infinito praticamente. E eu admito que eu devia ter guardado o RPG pra esse momento e não ter usado ele lá no Uroboros. Então você vai ficar sem o tesouro, Lucas o herói. Um tesouro de 10 mil. Não, obviamente eu reiniciei o capítulo pra poder tentar pegar o tesouro de novo. Só que nessa reiniciada eu peguei todos aqueles tesouros que eu já havia pegado antes. E aí eu fui pra boss fight contra o Wesker e novamente eu não consegui pegar a bosta do tesouro que ele dropa pra gente. Mas pelo menos o fato de eu ter refeito todo o capítulo fez com que eu pegasse até mais dinheiro do que se eu conseguisse o tesouro dele naquela primeira run. Então eu deixei passar. Depois dessa boss fight contra ele, a gente tem que arrancar aquele negócio do peito da Jill, que é extremamente fácil. Aí o capítulo se encerra. Bom, eu vou lá e vendo todos os tesouros que eu consegui, fico com muito dinheiro, coisa de 80 mil, upa a capacidade da pistola, dou uma upada na Magnum, upa a shotgun, a metralhadora e o rifle, e é isso. Iniciando o capítulo novo aqui no barco, a gente desce aqui, vai andando, mata esses inimigos que aparecem aqui. Inclusive você pode ver ganados a quilômetros de distância, que eles estão estrategicamente posicionados para você matar eles e conseguir tesouros. Aqui também tem mais alguns cachorros, mais aqueles gordões que dropam tesouro. A gente mata todos eles até chegar nessa parte onde a Sheva fica presa dentro daquela jaula de ferro. E a gente tem que matar os inimigos aqui para conseguir esse cartão. A gente pega ele e usa ele aqui na frente para poder abrir essa porta, sobe essa escada, puxa essa alavanca e aquela gaiola que tá prendendo a Sheva sai de cima dela. Depois disso a gente só vai andando e matando mais alguns inimigos aqui, subindo nos contenders até chegar nessa porta junto com a Sheva. Passando por ela a gente chega nesse cenário novo onde aparecem mais inimigos com armas. Depois de matar todos eles a gente desce nesse alçapão, vai matando mais deles aqui e aí do nada spawna uma plaga boss, que é essa que você precisa ficar atirando nela até ela abrir essa coisa no meio. Aí você consegue matar ela porque ela expõe o ponto fraco e é bem estranho. Subindo essa escada a gente vai andando até que de repente aparece o famoso JJ, que é o bicho que apareceu pela primeira vez no Resident Evil 4. E é claro que ele não poderia ficar fora desse jogo, até porque ele combina muito mais com o Resident Evil 5 do que com o 4. Matando ele a gente consegue o primeiro cartão, só que a gente precisa de outro cartão que fica logo aqui do lado. A gente usa eles nessa porta, passa por ela e chega nessa parte onde um cara recebe a gente com um caloroso RPG, só que como ele é burro e cego ele erra. A gente mata ele e o amigo dele, inclusive os dois dropam tesouro e depois disso a gente vai andando até chegar nesse elevador e o capítulo se encerra novamente. Depois de vender todos os tesouros que eu consegui, eu finalmente upei a minha pistola pro máximo. A primeira arma que a gente conseguiu upar nesse desafio. Olha que absurdo, né, cara? Então eu fui lá e vendi ela, obviamente, né, já que eu coloquei ela no máximo, e recuperei nem metade do dinheiro que eu precisei pra botar ela no máximo. Depois eu coloquei a metralhadora da Sheva no máximo e também vendi. Coloquei a shotgun no máximo, vendi também. E depois eu dei uma upada na metralhadora nova da Sheva e dei uma upada na minha pistolinha nova também. Eu comprei aquela que tava logo embaixo da pistola inicial, né, pra gente conseguir upar em sequência. E é isso que eu consegui fazer por enquanto. Começando o capítulo novo, a gente chega aqui no meio desse lugar e de repente aparece essa plagona gigante, que é o nosso próximo boss. A gente vai correndo dela, fazendo um monte de quick time event até entrar dentro do barco. Aqui a gente vai andando, eu encontro mais plaga perfurando o casco desse navio, é aquela plaga que tá no rio, até que a gente passa pelo centro de comandos aqui do navio e sai pra fora dele. E agora começa essa boss fight, que é uma boss fight bem chata, porque assim como as outras boss fights contra monstros gigantes, nesse jogo eles te dão uma arma pra você usar, que é essa arma aqui, que pelo menos ela é bem estilosa. Você faz literalmente um satélite, dá um tiro na plaga, que é algo totalmente condizente, né, com o estilo do jogo. E depois de você fazer isso 500 mil vezes, esse bicho morre. E aí o capítulo se encerra novamente. Eu dou mais alguns upgrades na Magnum e é só isso que eu consegui fazer aqui nesse capítulo. Depois eu fui andando até sair fora do navio e agora a gente chega no último cenário do jogo. Quer dizer, é o último cenário que aparece inimigos normais, que é esse lugar aqui onde a gente precisa abrir essa porta puxando essa alavanca. Aí a gente avança matando esses inimigos aqui com metralhadoras. Depois de matar todos eles aqui, a gente precisa puxar mais uma alavanca, só que essa porta vai abrindo lentamente. Enquanto ela vai abrindo, aparecem mais aqueles mosquitos que dão hit kill. A gente mata eles pra conseguir os tesouros que eles dropam e de repente aparece dois JJs que a gente é obrigado a matar, até porque eles estão com a chave que a gente precisa pra poder sair desse lugar. Depois de matar eles e os amigos deles, que
estão aqui do lado, a gente vai andando em direção a essa porta com o símbolo da Tree Cell e passando por ela nós entramos na boss fight final. Essa primeira fase da boss fight é ridiculamente fácil, você só precisa ficar dando tiro de RPG na cara dele e ele vai agarrar e você mete um tiro e o RPG vai explodir na mão dele, aí não tem como ele desviar de explosão, né? Enquanto ele tá stunado, você tem que tentar injetar essa espécie de antídoto nele, você só precisa fazer isso 2 vezes que a cutscene já inicia. Bom, depois disso acontece tudo aquilo que vocês provavelmente já sabem, um avião cai dentro de um vulcão e a boss fight aqui começa. E agora a gente tem que pegar o nosso último tesouro do jogo. A gente só precisa vir aqui pro lado e dar um tiro nessa pedra que a montanha vai cair e vai formar um caminho aqui no meio da lava que a gente precisa ir pulando até chegar nesse diamante. E agora a gente só precisa matar o Wesker. Então a gente vai lá e esmurra a pedra pra poder formar um caminho pra Sheva conseguir passar aqui no meio da lava e se juntar com o Chris novamente. E depois é só meter bala nas costas dele pra poder abrir esse ponto fraco no peito dele e ficar metendo tiro até que em determinado momento vai começar essa cutscene aonde o jogo te dá 2 RPG de graça pra você finalizar o Wesker. Então a gente vai lá, mira e acaba com a raça do melhor vilão da saga Resident Evil e depois a gente foge de helicóptero e o jogo se encerra. E agora a gente vai pra upada final, entrando no nosso inventário, eu vendo todos os tesouros que eu consegui, coloco a Magnum no máximo e vendo ela, depois eu coloco o rifle no máximo e vendo ele, depois eu tento colocar a minha nova pistola que eu comprei no máximo e o desafio ele acaba aqui. Como eu falei pra vocês, era um desafio quase impossível, porque o jogo te dá muito pouco dinheiro perto do que você precisa pra conseguir colocar todas as armas no máximo, mas pelo menos eu consegui colocar todas as armas iniciais no máximo, a shotgun inicial, a pistola inicial, a metralhadora inicial, a Magnum inicial e o rifle inicial. Só que como esse jogo tem um sistema de capítulos onde você consegue voltar um capítulo e ficar farmando tesouros infinitos, e o jogo até te incentiva a fazer isso, eu acredito que é por isso que ele é tão difícil de você conseguir upar tudo em uma única zerada. Eles queriam te incentivar a você rejogar o jogo e assim conseguir upar todas as armas. Mas pelo menos eu consegui ir até esse ponto. Bom, se esse vídeo passar de 4.000 comentários, eu vou mostrar o meu rosto no próximo vídeo. Sim, é isso mesmo, tô nem aí. Eu sou o Lukes, o herói, e agora eu vou dormir porque eu tô com sono. Tchau.